Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe Souza, tá começando mais um Opiniões do Souza e hoje vamos falar basicamente sobre a quinta janela das eliminatórias da Copa do Mundo 2023, fazer um papo rápido aqui sobre o que eu vi da seleção brasileira e do que eu vi em relação aos jogos, já prospectar um pouquinho do próximo cenário. E claro, antes de entrar no tema, eu já vou pedir que você siga a gente, né? Se inscreva, compartilhe, mande seu comentário, acho que é legal também pra gente trocar essa ideia, conversar bastante, vai ser bem interessante. Lembrando, esse vídeo está saindo na quarta-feira e hoje gravamos ali o Conversa sobre Basquete, vai voltar, o Sarva disse que volta hoje, então vamos gravar hoje o Conversa sobre Basquete, que também devemos falar um pouco sobre as eliminatórias e também, obviamente, as perguntas de vocês. É isso, pessoal. Vamos para o vídeo. Seguinte, o Brasil jogou na sexta-feira contra os Estados Unidos, já começando as eliminatórias, né? Essa quinta janela. Já era um jogo importante, porque a gente vinha de resultados ruins antes, perdendo para o México em casa, Colômbia, Porto Rico. Eram resultados ruins. A gente chegou nessa janela principalmente pressionado. E pressionado muito por quê? Muito pelos resultados anteriores, porque a qualidade técnica a gente já espera que o Brasil possa apresentar uma qualidade alta. Hoje, no cenário latino-americano, vamos dizer assim, o Brasil pode estar atrás talvez da Argentina e obviamente dos Estados Unidos. Mas de resto, eu acho que o Brasil briga claramente com o Canadá e consegue bons resultados. O Brasil é uma potência dentro da América Latina. Então, a nossa preocupação era muito mais pelos resultados anteriores do que realmente pela qualidade que a gente espera. Claro, o jogo para essas eliminatórias, o primeiro jogo, isso talvez seja o jogo mais complicado. E era isso que era esperado e é isso que a gente, entre aspas, viu, né? No resultado, a gente viu ali o Brasil vencendo os Estados Unidos na última sexta-feira por 94-79. O Caboclo foi o grande destaque dessa partida, se eu não me engano, com 24 pontos. Mas foi um jogo que o Brasil, no primeiro tempo, passeou, dominou o jogo. Fez 59 pontos só no primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, perdeu ali os dois últimos quartos, mas nada que preocupasse de uma forma geral. O Brasil apresentando uma força física muito forte. Importante também o Caboclo estar nessa janela. Foi o grande destaque. A gente vai falar também do Caboclo de novo no jogo contra o México. Mas foi um Brasil que a gente viu sendo consistente e regular. E é o Brasil que a gente espera, sempre esperou ver. Esse é o Brasil que a gente quer ver. Por isso que as derrotas anteriores foram tão marcantes para a gente, porque a gente não esperava, isso é óbvio. Mas o Brasil entrou pressionado e conseguiu fazer um bom jogo fora, lá nos Estados Unidos, contra a seleção anfitriã, que também, cara, a seleção americana nunca vai com um time A, sempre vai com um time ali basicão, mais jovem, uma molecada, teve até o Rodney Hood ali, o mais experiente na seleção, mas de uma forma geral a seleção americana sempre leva os jogadores para poder só se garantir na Copa do Mundo, e aí sim na Copa do Mundo leva os seus melhores atletas, ou tenta levar pelo menos os seus melhores atletas. A seleção brasileira, que nessa convocação, até no último vídeo, que vocês devem ter assistido aqui, eu já tinha falado que alguns nomes me chamavam a atenção, principalmente pensando na marcação dentro do garrafão, e aí pensando também nos Estados Unidos, obviamente, como o Tim Soares, o Gui Deodato, entre outros. E foi isso que a gente viu da seleção brasileira, né? A seleção brasileira jogando muito bem contra os Estados Unidos. E nesse jogo contra os Estados Unidos também, obviamente, é bom a gente lembrar que o Lucas Mariano e o Guilherme Deodato, obviamente, não jogaram, né? Por opção técnica mesmo do Gustavinho, ele preferiu outros atletas. O que foi interessante ver nesse jogo também foi o desempenho do Jorginho. Jorginho, mais uma vez, aparecendo muito bem na seleção brasileira, com 18 pontos. É um jogador que eu acho que precisa cada vez mais aparecer, cada vez mais ter protagonismo. É importante, na minha visão, ele assumir alguns ataques, assumir algumas transições ofensivas. Eu acho que é um jogador que vai ser muito importante para a seleção brasileira ao longo dessa caminhada. A gente viu, obviamente, aí o Huertas e Benítez, né? O Huertas ali com 7 assistências, Benítez também pontuando, fazendo 11 pontos
no jogo, mas foi uma seleção consistente e regular na partida toda. Não, em nenhum momento a gente teve uma grande preocupação de tomar uma virada, de perder para os Estados Unidos. É a seleção, de fato, e aí eu vou ser repetitivo, mas é a seleção que de fato a gente está esperando ver nessas eliminatórias, e a gente está passando um sofrimento que não precisava ter passado. A gente já poderia estar garantido na Copa do Mundo tem um tempinho já, mas o importante é que a vitória veio, e foi uma vitória importante para a seleção brasileira. Agora, importante mesmo, acho que a maior vitória dessa janela, incrivelmente, não foi contra os Estados Unidos, e sim contra o México. A vitória contra o México tinha um peso maior. Mas por que um peso maior? Muito pela derrota que a gente sofreu aqui no Brasil, em Jaraguá do Sul, quando a gente perdeu para o México. Cara, foi uma derrota doída. Eu falei isso no Twitter, falei em outros vídeos também, que foi uma derrota digna de vergonha, tá? Foi vergonhosa. A seleção mexicana nunca foi uma grande potência. E a seleção mexicana também depende de jogadores, cara, que sua geração meio que já passou. O Paco Cruz fez 20 pontos até nesse último jogo. Mas a gente teve Daniel Amigo jogando aqui em Jaraguá do Sul. Não estava nessa lista agora. Mas assim, o jogo, de fato, a derrota foi muito doída. Eu falei isso bastante. E antes de começar esse jogo, né, o Brasil, até é importante, o Brasil teve um problema com a American Airlines, que a American Airlines extraviou ali a bagagem que continha um tênis, então a seleção brasileira nem conseguiu treinar direito. Na verdade, eu acho que nem conseguiu treinar mesmo para esse jogo, e eu falei isso no Twitter, criou até uma certa polêmica ali, porque eu falei que não precisa treinar para enfrentar a seleção mexicana, pelo amor de Deus, é a seleção mexicana, gente. Tipo, a gente não tem que ter medo deles, é vencer. Mas botou 20 pontos contra o Uruguai. Cara, o Uruguai também não é potência mundial, nunca foi, não vai ser agora, nem o México. Então, eu estava tranquilo porque justamente a gente já tinha apresentado um bom basquete contra a seleção americana, e contra a seleção mexicana, sendo bem honesto, assim, talvez até pareça falta de humildade, mas assim, não precisaria muito para conseguir uma boa vitória contra a seleção mexicana. E foi isso que a gente viu. A gente viu o Brasil vencendo por 102-56. Foi um passeio, e foi um passeio digno de seleção brasileira. E é o jogo que a gente espera da seleção brasileira. Tanto que, de novo, do lado do México, e aí até também levantaram essa pergunta, e natural, mas a seleção mexicana foi com o time principal? A seleção mexicana basicamente foi com o time que ganhou da gente aqui em Jaraguá do Sul. Talvez o grande destaque não foi, mas também não foi para Jaraguá do Sul, que foi o Toscano, que joga hoje na NBA. Mas ele também não jogou em Jaraguá do Sul, e ele também não estava nessa janela. O México não contava com o grande Daniel Amigo, que também, não jogou, e nem acho que ele faria tanta diferença assim. A gente vê a seleção mexicana, obviamente, de novo, dependendo do Paco Cruz. Cara, o Paco Cruz foi lá e fez sua pontuação, fez 20 pontos, se eu não me engano, foi o grande destaque da seleção mexicana, mas de uma forma geral, foi um passeio. A seleção brasileira pontuando bastante do perímetro ali, cara, uma eficiência muito alta do perímetro. Foi 50% dos arremessos tentados foram acertados. Né? A seleção brasileira tentou de 3 pontos, 40 arremessos, acertou 20. Algo, fantástico. A gente viu o Cristiano Felício acertando bola de 3. Ele mete só as bolas de 3, mas assim, não é o cara que você vai esperar que pontue de 3 pontos, né? Obviamente. Nesse jogo, Caboclo mais uma vez se destacando, fazendo duplo-duplo ali, 16 pontos, 10 rebotes. Mas a gente viu todo mundo pontuou muito bem, todo mundo jogou muito bem. A gente não teve o Lucas Dias nessa partida, né? Ali o Gustavinho decidiu poupar, mas de uma forma geral foi a seleção brasileira que a gente espera. Então assim, eu acho que a vitória contra o México traz 2 pontos que são fundamentais, tá? Eu acho que do meu lado, pelo menos, eu vejo dessa forma. Primeiro ponto importante apagar a derrota em Jaraguá do Sul, importante apagar as derrotas que a gente teve nas últimas janelas e respirar e falar assim, calma aí, a gente pode entregar mais e vamos entregar mais. Fantástico. Acho que esse foi um grande ponto dessa janela das eliminatórias. Eu acho que o jogo contra o México teve esse peso um pouco maior para poder apagar o que foi o jogo aqui no Brasil. Então,
trouxe esse alívio. O segundo ponto também acho que vale um pé no chão. A gente não é porque venceu os Estados Unidos, time C, D, e venceu o México, que, opa, agora somos potência mundial, ninguém para a gente vai ganhar tudo agora. Não é assim. Mas eu acho que, de fato, o Brasil volta a caminhar nos trilhos para garantir uma vaga na Copa do Mundo, com uma certa tranquilidade na próxima janela das eliminatórias. Então, não vejo uma grande dificuldade. O que o Brasil pode entregar, cara, é isso que a gente viu, e eu acho que ele pode entregar até um pouco mais. Então, vai ser aos poucos. Eu acho que, assim, de fato, a gente, do lado jornalista falando, né, assim, jornalisticamente falando, é importante sempre a gente, obviamente, questionar e entender, cara, que pode entregar mais. E eu acho que era isso muito da cobrança de boa parte dos jornalistas, de, cara, calma aí, tipo, não dá pra poder ficar aqui aplaudindo e batendo palma pra perder pro México em casa. Mas essas vitórias trazem uma certa tranquilidade de uma forma geral. Fora de quadra, dentro de quadra e principalmente dentro de quadra. Principalmente para o trabalho do Gustavo De Conde, principalmente para os atletas também, porque é uma pressão, imagino, que para eles. E a gente vai estar sempre cobrindo, sempre acompanhando. Eu acho que a seleção pode entregar mais e tem que garantir o quanto antes essa vaga para a Copa do Mundo. Ponto. Copa do Mundo é outro papo já para o ano que vem, né, que é em 2023. Já é um outro papo, a gente está em outra prateleira, a gente tem que entender isso. Mas isso a gente vai destrinchando um pouco mais nos próximos vídeos, tá? Aqui no Opinião de Souza, ou se não junto com o Sarvas também, no Conversa sobre Basquete, a gente vai posicionando um pouco. Mas é isso, eu acho que foi uma janela, no resumo, foi uma janela vitoriosa, de uma forma geral, em termos de resultados e também de pressão, né? Então uma janela que traz uma tranquilidade pra gente. E agora é ter pé no chão. Eu acho que o Brasil precisa ter esse pé no chão. Não é porque a gente venceu os 2 jogos que agora está tudo perfeito, tudo maravilhoso, porque não está. E a gente precisa ir trabalhando aos poucos. E a gente precisa também entender que esse crescimento tem que ser aos poucos ali. Pro nosso basquete cada vez ter resultados interessantes dentro de quadro. É isso, pessoal. O que você achou dessa janela? O que você achou desses 2 jogos? Você gostou da vitória? Você achou que faltou alguma coisa? Você achou que algum atleta deixou a desejar, na sua opinião? Cara, mande nos comentários que eu tô lendo tudo, tô comentando tudo. Vou estar sempre ali lendo para poder trazer conteúdos novos para vocês, para a gente poder debater bastante. E é isso, a gente vai crescendo junto. Beleza, pessoal? É isso. Até a próxima.